Quanto será que rendeu a minha carteira de investimentos no último mês do ano de 2019, em dezembro? Quer descobrir? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bernardo Pascovitch, sou fundador do IUB, maior buscador de investimentos do Brasil e criador desse canal no YouTube em que a gente fala tudo sobre investimentos para você sempre investir melhor. Se você nunca entrou no IUB, se você nunca acessou a nossa plataforma, acessa aí www.iub.com.br para você buscar alguns investimentos e descobrir várias opções que você não conhece. No vídeo de hoje eu vou contar sobre a performance da minha carteira de investimentos no último mês de dezembro, no último mês do ano de 2019. 2019 foi um ano muito bom para a Bolsa de Valores, vários ativos valorizaram muito e a minha carteira, se você me acompanha todos os meses aqui, você tem visto a evolução dessa carteira e dezembro não poderia ser diferente, inclusive porque em dezembro o Ibovespa bateu uma rentabilidade muito alta, fechou o ano de 2019 rendendo mais de 30% no ano. Vamos ver então como foi o reflexo dessa performance do Ibovespa como um todo nos meus ativos individualizados. Acessando agora a minha carteira, eu vejo que nesse momento tenho R$15.346,25. Estou gravando esse vídeo um pouquinho já no começo de janeiro, então 30 dias, um mês para trás, vai pegar o comecinho de dezembro, mas dá um panorama interessante do último mês. Já vejo que no último mês tivemos uma performance interessante. No começo do mês aqui, então no começo de dezembro, a carteira acompanhou bastante a curva do Ibovespa, até mais ou menos aqui, até mais ou menos o dia 25, 26 de dezembro. Depois deu uma descolada e fechou o mês, deixa eu pegar aqui no último dia, estou aqui no dia 30 mais ou menos, 31, Ibovespa 4, a carteira 7% mais ou menos, o que dá uma rentabilidade acima do índice, do benchmark, do Ibov, no mês de dezembro. Teve esse descolamento e já vamos descobrir por quê. Já vou descobrir e te contar quais foram os ativos que puxaram isso para cima. O que eu quero mostrar aqui também, eu tinha dito que eu ia fazer isso no último vídeo do ano, no último vídeo, na verdade, da carteira, do desempenho da carteira em 2019. Olha aqui, vou colocar tudo. Olha que foto muito, muito bonita. Você consegue ver cada cor aqui, o branco e o cinza mais escuro, separando os meses. Então, performance desde junho até finalzinho aqui de dezembro, olha, último dia aqui de dezembro, a carteira rendendo 39% e o Ibovespa rendendo 19,2%. Lembrando que aqui não é o ano inteiro, Aqui é o ano, aqui é só o período a partir do momento que eu comecei a fazer esses investimentos, foi dia 3, 4 de junho de 2019. Mas olha esse descolamento, que coisa maravilhosa, muito acima do Ibovespa. Eu acho muito legal mostrar como essa visão mais de longo prazo, e 6 meses não é longo prazo em absoluto, mas como deixar o dinheiro investido por meses costuma trazer um retorno mais interessante. Com a observação, talvez já tenha gente aí querendo me criticar, deixar comentários, que estamos no momento de crescimento e valorização dos ativos, chamado bull market, ou seja, um otimismo e uma valorização geral dos preços dos ativos na Bolsa brasileira e também na Bolsa internacional, o S&P 500. Então, alguns índices da Bolsa americana também fecharam o ano na máxima histórica. Essa é a fotografia de todo o período. Vamos investigar agora, vamos analisar os ativos individualmente. O que eu queria ver aqui... olha só, aqui mês e ano. Então, eu tive em cima desses R$15 mil, uma rentabilidade de 685, um rendimento, posso resgatar e ganhar esse dinheiro, 685 mil reais, R$685,48 foi esse o rendimento da carteira nesse período, desde junho de 2019, um rendimento super legal, super relevante para o montante inicial investido. Vamos agora analisar os ativos individualmente. Vou ver a rentabilidade avançada e vou sempre de baixo para cima, começar pelos ETFs. Aqui está tudo, vamos colocar só um mês e vou colocar o bench do Ibovespa, além do CDI. O ETF que eu tenho na minha carteira é o IVVB11, que replica o S&P 500, um dos principais índices da Bolsa Americana. Em dezembro, então nesse último mês, o S&P e o ETF ficaram abaixo do Ibovespa.
até aqui, finalzinho de dezembro, Ibovespa 4% de alta e a carteira de ETFs, né, ou somente IBVB11, uma baixa de 0,73%. Quando eu olho todo o período desde o começo, lá em junho, o IVVB11 teve alguns momentos de ultrapassar o Ibovespa, alguns momentos ficou abaixo nesse intervalo aqui, né, de julho a setembro, e fechou um pouquinho acima do Ibovespa só. Rendeu 21,3 contra o Ibovespa 20,15. Aqui eu não investi no IVVB11 logo no começo, não investi 4 de setembro, tá aqui. Então teve aqui uma performance um pouquinho só acima do Ibovespa, mas dá para ver que em dezembro especificamente puxou a carteira para baixo, apesar de a carteira ter se valorizado como um todo. Vamos ver o próximo ativo. Fundos imobiliários. E aí, em fundos imobiliários tenho dois ativos, BCFF11 e XPML11. E no geral, os fundos imobiliários performaram bem em dezembro e acima do Ibovespa. Olhando aqui, na virada para janeiro, 7,42 dos fundos imobiliários contra 4,07 do Ibovespa. Imagino que os dois tenham performado bem. Deixa eu ver primeiro BCFF11. Performou um pouquinho melhor do que o Ibovespa, 6,32 contra 4,07. Então o XPML11 deve ter performado melhor. Performou melhor, então performou 8,3 contra 4,07, mais do que o dobro. Fundos imobiliários puxaram sim a carteira para cima. Vamos ver as ações agora. Se os ETFs ficaram para baixo, ou se o IVVB11 ficou para baixo, os fundos imobiliários ficaram para cima, mas no geral a carteira teve uma rentabilidade superior a essa observada no caso dos fundos imobiliários, acredito e deveriam algumas ações ter puxado bastante para cima. Deixa eu ver se foi esse o caso. Tá aqui, como eu falei, as ações em dezembro performaram super bem, pouquinho menos do que o XPML11, né? Mas aqui 7,54% de rentabilidade no mês contra 4,07% do Ibovespa. Então a carteira rendeu sim acima do Ibovespa. Estou curioso para saber quais foram as ações que melhor performaram. Então vou vir aqui também, começando pelas menos relevantes. Ah não, deixa eu mostrar uma coisa antes, espera aí, volta. O que eu não fiz aqui, primeiro nos fundos imobiliários. Pegar todo o período que eu tinha dito que ia fazer desde o começo de junho. Olha só que legal, olha que demais isso. No começo, lá em junho, julho, até mais ou menos metade de julho, a carteira de fundos imobiliários estava perdendo por Ibovespa. Depois foi uma subida super legal e fechou o ano, olha aqui, a carteira rendendo 34, quase 34% contra 19% do Ibovespa. Então, uma performance super forte, super alta dos fundos imobiliários, analisando todo esse período de 6 meses. E quando eu vejo as ações também nesse período de 6 meses, deve ser uma foto super legal. Olha, olha que demais. A gente teve até aqui, mais ou menos, até 29 de julho, a carteira acompanhou muito o Ibovespa, muito colada. Depois, a partir do dia 19 de julho, 29 de julho, quer dizer, 30 de julho, descolou de uma forma gigante. E desde então a carteira ficou muito acima, a carteira de ações ficou muito acima do Ibovespa e cresceu muito. Fechou o ano, caramba, olha isso. Em 6 meses a carteira de ações rendeu 61%. Cara, isso é muita coisa. Contra, na verdade estou pegando aqui comecinho de janeiro, né? Rendeu 58% contra os 19, 20 do Ibovespa nesses 6 meses. Ou seja, uma baita rentabilidade. Deixa eu voltar agora ao período de um mês e vou ver cada uma das ações. Primeiro, BBDC4, Bradesco. Nos últimos 30 dias, o Banco Bradesco acompanhou aqui o Ibovespa, descolou um pouquinho, na virada do ano estava rendendo mais, quase o dobro, um pouquinho menos do que o dobro do que o Ibovespa. Lembrando que as ações de muitas instituições financeiras deram uma patinada no segundo semestre do ano passado. Bradesco, Itaú principalmente, não Itaú principalmente, mas Bradesco e Itaú deram essa patinada no segundo semestre, em alguns momentos porque analistas esperavam alguns resultados superiores e um lucro maior do que veio, então teve uma precificação ou um ajuste de precificação e o valor caiu. Sem esquecer que o foco aqui sempre é de longo prazo, de buy and hold. Então eu
faça carteira mensal para mostrar as variações e mostrar os valores, mas o interessante é ter esse comportamento de bastante longo prazo e não se apavorar ou ficar preocupado com oscilações mensais. Bradesco representa só 1% da carteira de renda variável, da carteira de ações, desculpa. Próximo aqui, BPAN4, Banco Pan. Banco Pan teve alguns momentos de uma queda bastante grande, até se eu abrir aqui o Google para vocês, pegar aqui em um ano, é que aqui eu pego, ele subiu muito, né? Ele teve uma esticada grande, nossa, olha que loucura, um ano, em janeiro do ano passado estava R$2, depois esticou muito, chegou a 11, caiu para 7 mais ou menos, 7,80, 7,70 e está tendo uma recuperada, já está em 11,62, chegando quase aqui no 12, que foi a máxima que ele teve em agosto de 2019. Então teve uma recuperação grande. Nesses últimos 30 dias também ficou acima do Ibovespa, com 15% de valorização nesse período, muita valorização, quase mais de 3 vezes, quase 4 vezes a rentabilidade do Ibovespa. E quando a gente olha aqui em todo o período, vocês vão ver que em alguns momentos, olha que loucura, olha que doido isso. Em alguns momentos, ou na verdade quase todo o período desses últimos 6 meses, Banco Pan ficou abaixo do Ibovespa, com exceção aqui no comecinho de agosto, que foi quando atingiu aquela máxima que eu mostrei para vocês. Depois só queda, chegou a amargar em alguns momentos aqui uma queda de 25%. Eu lembro de acessar os meus investimentos e ver e falar, caramba, estou perdendo 25% em Banco Pan, 25% é bastante. Deixei lá, não mexi, não tirei o investimento, não tirei R$1 de Banco Pan, pelo contrário, até coloquei mais. E aqui recuperou, fechou o ano, fechou os 6 meses com uma rentabilidade positiva de 13%. O que isso significa? Longo prazo, não se desesperar por conta da queda do preço da ação em determinado momento. Importante analisar os fundamentos, importante analisar se você confia naquela empresa, se acredita na entrega de valor e na entrega de resultado. E eu vi um post do Breda muito legal no Twitter ou no Instagram recentemente, aquelas provocações que eu gosto muito do Breda, e ele falava o seguinte: bolsa é igual a lucro das empresas. Se as empresas tiverem lucro, a bolsa vai subir. Se a empresa tiver lucro, se uma empresa tiver lucro, suas ações vão subir. Se ela não tiver lucro, as suas ações vão cair. No final do dia, no longo prazo, é só isso que importa. Não importa a guerra entre Estados Unidos e Irã, não importa a tweet do Bolsonaro, não importa a tweet do Trump, não importa greve dos caminhoneiros, não importa morte de porcos na África, que trouxe uma questão relevante sobre o abastecimento e a importação e exportação de insumos agrícolas, não só da África, mas de todo o mundo. Nada disso importa para a Bolsa Brasileira. O que importa para a Bolsa Brasileira é as empresas brasileiras estão tendo lucro ou não estão tendo lucro. Isso que você deve analisar. Então, é o que eu fiz aqui com o Banco Pan. Não me preocupei com essa queda da precificação, a queda do preço de ação. Fiquei focado no lucro, fiquei focado no desempenho do time de gestão e teve essa grande recuperação no final do ano. Próximo, YouTube 4. Vou dar uma acelerada para não ficar muito longo o vídeo. Levei bronca aqui do Rodolfo. YouTube 4, nos últimos 30 dias, até o final do ano, estava abaixo do Ibovespa. E quando eu olho todo o período de 2019, todo o período da minha carteira em 2019, segundo semestre, o que eu falei para vocês, YouTube oscilou bastante, alguns momentos negativos, alguns momentos positivos, mas fechou o semestre abaixo do Ibovespa, né? Rendeu 7%, tem uma rentabilidade acima do CDI, quase o dobro do CDI, mais do que o dobro do CDI, e teve uma rentabilidade positiva, né? Mas abaixo do Ibovespa. Fleury, vou mostrar primeiro, não vale ver, vou mostrar primeiro mês. 30 dias Fleury acima do Ibovespa, no geral no segundo semestre, bem acima do Ibovespa. Rendeu 55%, 53% desde junho de 2019 contra 20% do Ibovespa. Mais do que 2 vezes o Ibovespa, uma valorização gigantesca. Estou chegando aqui numa um pouco polêmica, mas vamos lá. Sula 11. Sula 11 também teve uma rentabilidade que alguns analistas têm recomendado. Primeiro aqui, um mês, fechou aqui 30 de dezembro acima do Ibovespa. E no período total dos 6 meses, bastante acima do Ibovespa também. Caramba, não tinha visto isso. 90% de rentabilidade da Sula 11, Sul América, desde o começo de junho de 2019. 90%, a quase 5 vezes
mais do que 4 vezes a rentabilidade do Ibovespa. Cara, isso é muito, muito dinheiro. Cresceu muito. BID 4 está acabando. Nosso queridinho às vezes, não tão queridinho outras vezes, Banco Inter. Desde um pico grande que o BID 4 teve, ele tem tido uma queda maior, então fechou em dezembro com uma desvalorização de 1,21%. No geral, desde junho, olha como tá. Teve aqui esse grande período de agosto até final de outubro, mais ou menos, começo de novembro, de forte valorização. Depois caiu, mas fechou acima do Ibovespa, quase o dobro do benchmark. Então também está interessante. E eu comprei em julho, não comprei em junho. Então é um período menor da própria contabilização do Ibovespa. Engie fechou dezembro no positivo, 6,61%. E no geral, vamos ver. No geral, fechou abaixo do Ibovespa. Fechou com 15% de valorização contra 20% do Ibovespa. Passou bastante parte do segundo semestre abaixo, né, com uma rentabilidade acumulada negativa. E só aqui, praticamente no final, nessa recuperação aqui, no começo de dezembro, é que teve a valorização, mas não teve uma boa performance ao longo do segundo semestre. De novo, um pouco da reflexão que eu tive com o BPAN 4. Não vendi, mantive em posição. É algo que eu ainda acredito, analisando os fundamentos, analisando a possibilidade de lucro da empresa em 2020 e nos próximos anos. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimento, não é nada que você deva copiar ou fazer o que eu estou fazendo. São só explicações e um compartilhamento da minha experiência e dos meus investimentos. Agora sim, essa que eu queria chegar. Sinqia. Sinqia em dezembro. Para quem estava falando que Sinqia é bolha, que Sinqia vai estourar, vai desvalorizar, os caras estão arrebentando. Dezembro, olha isso, 32% só em dezembro, contra 4% do Ibovespa, só dezembro. Se eu olhar todo o período, olha aqui, cara, eu tinha falado de 90 da Sula 11, olha isso, Sinqia, desde junho de 2019, 164% de valorização. Cara, isso é muita valorização, acima de 20% do Ibovespa, é muito dinheiro, muito dinheiro. Sinqia está explodindo. Não recomendo que você compre, nem recomendo que você não compre. Você faça a sua análise. Mas, se você quiser saber um pouquinho mais sobre Sinqia, a gente fez um vídeo com o Max Bon, da Empíricos, analista de Small Caps. Ele adora a Sinqia, falou muito bem da empresa. Vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Vale muito a pena conhecer a opinião do Max, porque esses números aqui são incríveis. Para as nossas duas últimas, B3 e Enalta. Primeiro B3... em dezembro, já esperava, uma queda grande de B3 em dezembro, de menos 12%. E deixa eu ver B3 no período total. No período total estava vindo super bem. A partir de começo de dezembro, mais ou menos, começou a cair e fechou dezembro acima, mas quase empatado com o Ibovespa, e agora em janeiro já está quase empatado de novo. O que tem acontecido com o B3? Rapidamente, B3 tem enfrentado ameaças de concorrência. Existem alguns grupos que estão interessados em entrar no Brasil e criar sua própria bolsa, e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, o grande xerife do mercado financeiro e mercado de investimentos do Brasil, tem conversado e tem analisado o que pode ser mudado no Brasil para que sejam criadas novas bolsas. Mas concorrência, para muitos, é algo saudável. Para a B3, claro, e para os investidores da B3 não é bom, porque a B3 hoje é a única bolsa no Brasil. Por isso, essa preocupação com a B3, essa preocupação com o que vai acontecer com a posição da B3 e com outras bolsas no Brasil, isso tudo puxou o preço da ação da B3 para baixo. E por último, nossa grande posição em carteira, Enalta, Enat3. Eu entrei nessa posição em outubro por conta da recomendação de alguns analistas, até fiz um vídeo sobre isso, você pode encontrar aqui no canal. E em dezembro rendeu bem, rendeu 17,82%, e em todo o período, é um período muito mais curto, não estou desde junho, estou desde de outubro, como eu falei, mas desde outubro rendeu 50% desde outubro. Pô, é grana relevante desde outubro, contra 11% do Ibovespa, rendeu quase 5 vezes mais do que o Ibovespa nesse período. Esse foi o desempenho da minha carteira de investimentos e renda variável em dezembro de 2019 e também em todo o período do segundo semestre de 2019. Acho que eu tive em alguns ativos uma rentabilidade muito interessante, superando o Ibovespa muitas vezes, em alguns outros momentos não superei,
Mas o que eu acho muito interessante, que eu quero que você tire e leve desse vídeo é visão de longo prazo. Se você nunca investiu, quer começar a investir agora em 2020, usa o meu exemplo, não para você copiar, mas para você focar no longo prazo, para você focar em muito tempo de investimento. 6 meses não é muito tempo de investimento, é curtíssimo prazo, mas já dá uma pequeníssima ideia da importância de você não resgatar quando tiver alguma volatilidade ou estiver perdendo dinheiro, você manter, se claro, você continuar acreditando nos fundamentos e no potencial de valorização e de geração de lucro daquela empresa, porque no futuro, no longo prazo, o preço tende a acompanhar os resultados da empresa. Lembra do que o Breda falou? Bolsa é igual a lucro das empresas. Nada mais, nada menos do que isso. Volatilidades, guerras, crises políticas afetam e fazem com que haja volatilidade, fazem com que haja uma oscilação do preço, mas no final do dia o que mais importa é a geração de lucro da empresa para sua valorização ou não na bolsa de valores. Para você que ficou até agora no vídeo, eu tenho um pedido, um anúncio e um pedido, na verdade. A gente acabou de lançar no Yubi um jogo, chama Quem Investe Melhor, uma competição de quem tem a melhor carteira de investimentos em ações. E qualquer pessoa pode participar, é totalmente gratuito e tem prêmios, vão rolar cabeças e vão rolar prêmios para quem tiver a melhor carteira de investimentos em ações. Você tem que participar, você tem que colocar a sua carteira lá, é uma carteira fictícia, você não precisa comprovar que tem esses investimentos, mas tem várias regras. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar, criar essa carteira e participar desse jogo. Convida amigo, familiares, colegas do trabalho para todo mundo participar e quem sabe ganhar alguns prêmios que a gente vai fazer aí nesse jogo. Participa, a gente se vê no Quem Investe Melhor. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo e até todos os nossos vídeos de 2020. Tchau!